querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vivenciando a terceira semana do tempo da Páscoa, esse grande tempo da festa da vitória do Senhor sobre a morte. Neste terceiro domingo, o Evangelho, Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48, mostra os discípulos de Emaús, como assim nós conhecemos popularmente. Dois discípulos que estão saindo de Jerusalém e indo para o povoado de Emaús, distante 11 quilômetros. Durante a caminhada, Jesus aparece, conversa com eles, mas eles não reconhecem Jesus porque estão com medo. Jesus explica as Escrituras para ele, chega na casa em Emaús, Jesus faz de conta que vai passar adiante, eles chamam Jesus para ficar com eles, Jesus fica, abençoa o pão, parte e distribui. Nesta hora, os discípulos reconhecem que é Jesus. Jesus desaparece, os discípulos voltam para Jerusalém para anunciar que tinham visto o Senhor e que ele realmente ressuscitou. Então, mais uma vez, você vai encontrar em Lucas capítulo 24, versículos de 35 a 48. Meu querido irmão, minha querida irmã, geralmente nós já escutamos alguma vez alguém dizer que a primeira missa que aconteceu foi Jesus celebrando a missa com os apóstolos na Santa Ceia, no mesmo dia do lava-pés. Bom, podemos dizer que aquilo foi uma missa? Sim, mas nós vamos perceber que o evangelho que nós ouvimos nesse terceiro domingo da Páscoa, na verdade é uma grande missa que acontece com Jesus e aqueles discípulos. Acompanhe o meu raciocínio. Os discípulos estão saindo de Jerusalém. Por quê? Por medo. Em Jerusalém, Jesus foi crucificado, foi traído, foi crucificado, sofreu. Os discípulos então estão fugindo com o coração triste, pesados, porque o Senhor passou por tudo aquilo e será que nós não vamos passar também? Então é melhor a gente fugir. Os discípulos, então, nessa ida para Emaús, vão conversando pelo caminho e conversando sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias. Trazendo para as nossas missas hoje. Como é que começam as nossas missas? Geralmente começa com um animador colocando o que a comunidade está vivenciando naquela semana. É o que nós chamamos de comentário inicial. Coloca as tristezas da comunidade, as pessoas que faleceram, as necessidades e convida ao encontro com o Senhor. Em Emaús, Jesus chega e começa a caminhar com os discípulos e pergunta a eles: o que é que vocês estão conversando? Os discípulos então abrem o coração para conversar com Jesus. E claro, o que é que tem no coração de todo ser humano? Tem tristezas e tem alegrias. E aí nós percebemos que na nossa missa nós também temos isso. No ato penitencial, colocamos a tristeza do nosso pecado, as nossas falhas, as nossas angústias, os nossos limites. E no glória, as nossas alegrias, a glória do Senhor. Perceba então que vai tendo uma ligação. Aquilo que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, continua acontecendo em cada Eucaristia que nós celebramos. Jesus abre as Escrituras, fala das Escrituras para aqueles dois discípulos. Depois do hino de louvor, na nossa missa, segue então a primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho. O que é isso? Deus abrindo as suas Escrituras para a humanidade. Bem sabemos que tem muitos trechos bíblicos que nós não compreendemos, que nós não entendemos, seja porque o nosso coração ainda é duro, seja por uma falta de compreensão, mas o Senhor, por misericórdia, nos explica. E foi justamente isso que aconteceu com os dois discípulos. Jesus vai explicar a eles todas as passagens da Escritura. E é isso que o padre faz também na missa. Depois do Evangelho, o padre vai também explicar as Escrituras, para que assim os fiéis possam compreender, tomar então a atitude de seguir o Senhor. Chega então na porta daquela casa em Emaús, e quando chega lá, Jesus faz de conta que vai passar adiante e eles pedem: fica conosco, Senhor.
nós também na missa temos esse momento. Logo depois da explicação das Escrituras, alguém da comunidade vai pedir. São as nossas preces, são os nossos pedidos. A comunidade que pede ao Senhor pelas suas necessidades. Depois, então, que chega na porta e eles pedem, Jesus então entra. E aí Jesus toma o pão, abençoa e reparte. E isso é a liturgia eucarística. O sacerdote recebe o pão, apresenta, o Senhor abençoa e depois ele divide com os outros. Perceba então que até a liturgia eucarística que nós celebramos hoje, Jesus já a celebrou com os seus discípulos. Quando eles recebem aquele pão consagrado, os olhos dos discípulos se abrem, o medo que eles estavam sai e passa a ter uma confiança, uma esperança no Senhor. Jesus desaparece e eles tomam uma atitude, vamos voltar para Jerusalém. Para quê? Vamos voltar para Jerusalém e proclamar a vitória do nosso Deus. Meu irmão, nós celebramos a missa e o padre também parte o pão para nós. A Eucaristia, o corpo de Cristo, é dividido para todos nós. E por que eu preciso do corpo de Cristo? Porque esse corpo do Senhor, esse pão consagrado, abre os meus olhos para enxergar, para contemplar a vitória, a graça do nosso Deus. Termina a missa, começa a missão. Quando Jesus desapareceu, os discípulos voltaram para Jerusalém para ser testemunhas de Jesus em Jerusalém. Termina a missa, vamos para as nossas casas. Ou nesse caso, nesse período de pandemia, desligamos o celular, desligamos a TV, desligamos o rádio. E aí começa o quê? Começa a nossa missão. A missão de ir para Jerusalém. A Jerusalém das nossas dores, a Jerusalém da nossa casa, do trabalho, das dificuldades, a Jerusalém que nos perseguem, e lá testemunhar a glória do nosso Deus. É isso que temos que fazer quando cada missa termina, sermos testemunhas do Senhor. Então eu convido você, use os seus meios, use a internet, use o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, use para ser testemunha do Senhor, anuncie, fale, leve a glória do Senhor para outras pessoas. Assim, você vai estar sendo um discípulo, missionário, testemunha do nosso Deus. Desejo que a bênção de Deus desça sobre você e sobre todos os seus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.